pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa jornada dos caseirinhos lucrativos. E para fazer jus a essa semana, é por isso que eu preparei essa aula para vocês, tá bom? E desde já eu quero agradecer ao carinho, aos feedbacks que eu ando recebendo aí pelas redes sociais, tá? E também pelos nossos grupos de WhatsApp ou pessoas que vêm falar pessoalmente comigo. Eu fiquei muito feliz de verdade, gente. Assistam até o final dessa aula e assistam a terceira aula, porque na terceira aula, gente, eu preparei uma surpresa maravilhosa para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá certo? E desde já agora eu quero falar sobre dinheiro com vocês, não é verdade? Gente, quem aqui já não teve dificuldades com as finanças ou de lidar com dinheiro? Ou então, a maioria das reclamações que eu recebo do pessoal, das minhas alunas, inclusive, Fran, eu já sei fazer um produto, ou então eu tenho dificuldade com precificação, eu tenho dificuldade em fazer o controle dos meus gastos, né? Tudo que entra, às vezes eu não sei como controlar isso daí, né? E eu também não consigo crescer por causa disso. Inclusive, esse era um dos meus problemas, assim como eu disse, né, na primeira aula. Então, o que acontece, gente? A partir desse ponto, o que a gente vai fazer? Eu preparei essa aula a partir disso daí, tá? Dessa questão que muitas pessoas me trazem e eu quero apresentar para vocês uma coisa extraordinária, tá? Porque, assim, muitas pessoas chegam também e falam assim, confeitaria você não consegue ganhar dinheiro, ou então, impossível faturar alto com a confeitaria, impossível ganhar dinheiro com a confeitaria, impossível lucrar muito trabalhando em casa, sabe? É tanta coisa que a gente recebe, né? Por isso que muitas das vezes, tem muitas pessoas também que pensam que a confeitaria é um hobby, é um serviço temporário, né? Ou então é um trabalho de quem nunca estudou. Mas estão completamente errados, não é verdade? Porque a confeitaria, gente, você precisa acreditar. Uma que você precisa acreditar primeiro na profissão que você tem, né? Você precisa acreditar na confeitaria. Se você está dentro da confeitaria, você precisa acreditar que ela vai te levar para algum lugar, tá? E não é algo temporário, é uma super profissão e ela está em crescimento no Brasil. Só nessa pandemia, gente, vocês puderam ver quantas pessoas cresceram nas redes sociais, por exemplo. A gente viu muitas pessoas que cresceram na confeitaria, deram um boom assim no meio de uma pandemia, gente. Então, se no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, a confeitaria ainda cresce, eu tenho certeza que é porque é uma profissão maravilhosa a se seguir, tá bom? Então, desde já, eu quero falar para vocês o seguinte, gente. A partir da nossa receita que a gente fez na primeira aula, eu concluí o seguinte, a gente concluiu que 1,430 kg, mais ou menos, de massa renderiam 7 caseirinhos, ok? Também a cobertura também renderia 7 caseirinhos, ok? Então, a partir desse cálculo, a gente decidiu mostrar para vocês na prática como é que vocês vão ganhar dinheiro aí com os caseirinhos, tá? Eu preparei uma planilha que eu vou fornecer para vocês, tá? Onde nessa planilha, gente, eu faço num aplicativo. Inclusive, se você usar Android, você pode estar fazendo pelo Android também, tá? É um aplicativo que eu utilizo. Muitas das minhas alunas já sabem que eu utilizo esse aplicativo, já informei para muitas delas. E a gente sempre, por exemplo, como é que a gente vai começar colocando? Primeiro a gente vai cadastrar os nossos produtos, tá? Cadastrou o seu produto lá, cheguei do supermercado, comprei 5 quilos de açúcar cristal ou refinado, por R$14. Aí você vai registrar lá. Na área de produtos você vai registrar lá açúcar refinado. Aí embaixo você vai colocar R$14, 5 quilos, né? Lá vai dar a opção de você colocar gramas, quilo, litro, mililitro, essas coisas.
e aí você vai colocar a opção lá de quilograma, tá bom? Feito isso, você vai salvar e vai fazer isso com todos os seus produtos. Você vai registrar todos os seus produtos e o valor que você comprou no supermercado. A partir daí, você vai começar a fazer sua planilha a partir da receita que você está querendo fazer, ok? Até aí tudo bem, né? Bom, vamos fazer a planilha. A planilha você vai registrar todos os ingredientes que você vai utilizar no seu bolo ou na sua cobertura. No caso do caseirinho, eu coloquei o bolo, a massa e a cobertura tudo junto ali, os ingredientes, tudo juntinho pra gente conseguir especificar isso bem mais rapidinho aí, tá bom? E aí, o que eu fiz? Coloquei lá 375 gramas de farinha de trigo, né? Você seleciona lá gramas. E aí, o que acontece? A própria planilha, por isso que eu falo, gente, planilha é vida. Se você aprender a mexer com planilha, acabou-se os seus problemas, gente. Nossa, é assim, ó, sabe? É um divisor de águas. Você vai lá e coloca, e a planilha ela já te dá calculado o valor fracionado dessa farinha de trigo, tá bom? Ele já vai te dar o valor ali, ele já vai calcular, não precisa de você ficar fazendo 1001 cálculos, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer isso daí com todos os ingredientes, no final, a planilha ela já vai te dar calculado o valor de todos os ingredientes somados. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fornecer para a planilha o quanto que rendeu aquela receita para você, tá bom? Aí, no meu caso ali, eu coloquei 7... eu coloquei que rendeu 7 caseirinhos, a minha receita. E aí, depois disso, aí a gente parte para a parte de colocar os nossos outros custos que a gente teve, ok? Até aí tudo bem, né, gente? Hora que chega nessa parte, muita gente, né, se embanana todo, não sabe como fazer, tá? Mas assim, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: em casa, quem trabalha em casa, é praticamente quase impossível você calcular quanto que você tem de gasto com água, com luz, com, sei lá, com várias outras coisas que você... material de limpeza, porque é muita coisa misturada, né? Por exemplo. E então, você vai fazer mais ou menos uma estimativa e o seu produto, ele precisa colaborar para que você pague aquela água, aquela energia ali que você está gastando a mais, tá? Então, assim, se você, antes de começar na confeitaria, você gastava R$100, depois que você começou a vir R$30 a mais ou menos por mês, você já sabe que R$30 é o tanto que você gasta por mês. E aí você consegue fazer mais ou menos os cálculos ali, tá? E colocar uma pequena colaboração em cada produto. Como você vai vender muitos produtos, então a colaboração é pequenininha, tá? É centavos às vezes, depende do produto que você está vendendo, ok? Partindo daí, você também vai colocar a embalagem. Você vai colocar tudo, etiqueta, se vai etiqueta, você vai colocar tudo, gente, tudo ali, tá bom? E aí também na planilha, na minha planilha, ela dá a opção de colocar custo fixo ou porcentagem. Você também vai ter essa opção, tá? Eu coloco custo fixo, mas você pode colocar porcentagem. Bom, partindo daí, o que eu faço depois? Você vai ter ali mais ou menos um custo. Vamos falar que deu 11 e pouco, tá? Que eu acho que, pelo que eu me recordo, assim, deu R$11 e pouquinho. Um caseirinho de massa branca com cobertura de duo, que eu falo duo, que é de chocolate com o 4 leites, tá? No máximo um granuladinho ali por cima. Eu não adicionei na planilha o granulado, mas é só para vocês entenderem mais ou menos. Que é um caseirinho simples, tá? Partindo desse resultado final, já tá tudo calculado, agora eu vou colocar o meu lucro, tá? E aí ali eu coloquei 50% de lucro no meu caseirinho, tá? O que é razoável, não é muito nem pouco. O que eu aconselho vocês? Eu aconselho vocês a não colocar um valor muito baixo, tá? Porque se tiver alguma variação, por exemplo, no preço do leite condensado, do creme de leite, você pode abater no seu lucro, por exemplo, tá? Se acontecer algum prejuízo, por exemplo. Aí,
o que vai acontecer? Se você tiver um lucro muito baixo, você vai ter que repassar isso para o cliente depois. Ou seja, você vai ter que aumentar o seu valor e não é interessante. O quanto você puder evitar de aumentar o seu valor do seu produto, evite. Bom, então partindo desse cálculo que eu fiz, tá? O meu caseirinho deu ali, o valor final deu R$19, tá? Que eu coloquei aqui, ó, valor final R$19. E o lucro do meu caseirinho deu isso daqui, gente. É um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Porque às vezes o seu caseirinho não vai ter esse lucro, tendo esse valor, se por exemplo tiver Kinder Bueno, tiver Nutella, né, gente? Então assim, você tem que colocar de acordo com o que você está utilizando, tá? Então por isso é muito importante você fazer as contas, porque às vezes a pessoa vai colocando várias coisas ali no produto e no final das contas ela não vai estar ganhando nada e não está sabendo disso, tá? Então é muito importante você fazer esse controle. Se você fizer esse controle, gente, é trabalhar menos e ganhar mais. E eu vou te mostrar como. Valor final, R$19. Lucro, R$6,33. Parece pouco, né, gente? Mas vamos lá. Se você vender 14 unidades de caseirinhos todos os dias, o que não é difícil, tá? Depois eu vou explicar para vocês um pouco como que você vai poder fazer isso através das suas vendas, tá? 14 unidades todo no dia, no final do dia, você vai ter isso aqui de faturamento, R$266, tá? E na semana, se você trabalhar 6 dias na semana e vender 14 unidades a cada dia da semana, você vai obter no final dessa semana R$1.596 de faturamento, tá? E isso no final do mês vai ser R$6.384, gente. Não é vendendo 30 caseirinhos como muita gente estava achando, né? Porque eu falei, eu vendia 30 caseirinhos, mas, gente, não é 30 caseirinhos, é apenas 14 unidades, ok? Bom, de acordo com esses cálculos, 4.257,12 seria o custo que você vai ter no mês, no total, fazendo esses caseirinhos, tá? Isso aqui já está incluso o salário. Por quê, gente? Eu queria chegar nesse ponto. Na hora de você colocar os custos imensuráveis, a embalagem, vai te dar a opção ali de você colocar o seu salário. Sim, gente. Aí você vai me perguntar assim, nossa, Fran, mas o lucro não é o meu salário? Não, não é, gente. O lucro não é o teu salário. O lucro, eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Vou falar do salário primeiro. Tá? O salário, gente, o salário é o que você quer ganhar ali, o que você estima ganhar. No primeiro ano, eu aconselho você a colocar um salário razoável, tipo R$1.000, 1.200, tá? Para você ter um controle melhor. Você não vai deixar de pagar suas contas, você vai trabalhar direitinho. Se você tiver a meta e cumprir a meta, você vai receber o seu salário total, bem bonitinho no final do mês. Tá certo? Isso não tem conversa. É o seu salário e pronto, acabou. Pronto, acabou. No salário ninguém mexe, tá? No lucro você pode até fazer alguma variação ali se você achar que é pro bem da empresa, alguma coisa, entendeu? Teve algum prejuízo. Enfim, o lucro até cobre. Mas o seu salário você não pode mexer, tá bom? Porque você precisa estar trabalhando, ok? Então, você faz os seus cálculos, tá? Na hora lá, você coloca lá 1.200, aí você vai dividir pelos dias, as horas trabalhadas, vai entender quanto que fica a sua hora, vai ver quanto que você gasta, quanto tempo você gasta produzindo um caseirinho e de acordo com isso você vai colocar o custo do seu salário no caseirinho, tá? Então, assim, você precisa dividir isso daí bem certinho, para você entender quanto que você quer ganhar, ok? Então, incluso o salário. Esse salário aqui que eu incluí nessa planilha é de aproximadamente R$1.200, tá bom? Então,
O lucro aqui, no final de todas essas contas, vai ser de R$ 2.126,88 centavos. Gente, isso aqui é o lucro por mês. Aí você vai olhar assim e vai falar, Fran do céu, eu posso ganhar tudo isso na cozinha da minha casa? Sim, gente, fazendo só 14 caseirinhos por dia? Sim! Gente, o que é 14 caseirinhos? 2 receitas de caseirinho todos os dias. Você acorda pela manhã, você faz os caseirinhos, você deixa eles prontinhos, à tarde você bota eles para vender, gente. É muito simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ok? E agora vem a melhor parte. Agora vem a melhor parte que eu vou virar uma chavinha aí na tua cabeça. Uma empresa na cozinha da sua casa, trabalhando assim, no conforto da sua casa, acorda cedo, toma um café, vai ali trabalhando, entendeu? Aí de tarde você bota os caseirinhos para vender, né? Gente, isso daqui, se você estabeleceu e cumpriu essa meta, no final do ano o seu faturamento vai ser de R$ 76.608 no ano, tá? Isso aqui, gente, não é conversa, tá? Se você quiser fazer os seus cálculos aí, pode fazer. Isso daqui, gente, vai ser o seu lucro. O seu lucro. E eu vou falar um pouquinho do lucro agora para vocês, tá? Porque aqui tá escrito Prolabore, eu vou também informar para vocês o que é isso daqui. O lucro, gente, o lucro principalmente no primeiro ano de empresa, o lucro é principalmente para investir na própria empresa. Ou seja, se você quiser começar com pouquíssimo, igual eu comecei com R$50, você pode começar. Porque o lucro que foi entrando, você vai investindo na própria empresa. Ou seja, você vai comprando forno, você vai comprando planetária, você vai comprando um freezer, o armário para você colocar ali as suas coisas, guardar a embalagem, guardar as coisas que você vai estar utilizando, né? Fazer o seu estoque. Você vai poder comprar, sei lá, caixa organizadora, material, fouet, espátula, panela, forma, tudo isso você vai poder comprar, gente, entendeu? E assim, ó, principalmente no primeiro ano, a gente investe na nossa empresa, porque é a nossa empresa que vai trazer o nosso salário no final do mês, vai trazer o lucro também. E o que eu quero falar para vocês a respeito do Prolabore? Prolabore, gente, é algo que é uma retirada que a gente faz após um período aí que você está trabalhando bastante. Você viu que o lucro ali já tá um lucro legal, tá? Que não tá precisando investir muito mais na empresa, você vai fazendo a retirada. Geralmente, depois de 2 anos de empresa, ou 1 ano, dependendo do crescimento da sua empresa, ok? Você fazendo o Prolabore, que é a sua retirada, mais ou menos a cada 6 meses, ok? Gente, agora eu quero falar para vocês que profissão que você teria trabalhando na sua casa, né, no conforto da sua casa. Você não precisaria, tipo assim, não precisa de muita coisa, gente. É o que você tem ali, dá para você começar com o que você tem, entendeu? Com pouco investimento você conseguiria fazer tudo isso daqui, entendeu? Eu quero que você entenda que você tem um tesouro nas suas mãos, tá? E eu quero contar uma coisa aqui, que inclusive essa é a segunda gravação dessa aula que eu tô fazendo, porque assim, na primeira eu inclusive não falei isso. Com os caseirinhos, gente, eu construí a minha primeira casa, tá? Claro que eu não peguei o meu lucro e investi muito na minha própria empresa no primeiro ano. O que eu acho razoavelmente que foi um pouco errado, tá? Mas porque eu não tive a instrução que vocês têm hoje, tá? Hoje em dia a gente tem muita instrução. Naquela época ninguém me instruiu. Eu vi aquele dinheiro todo entrando, o que eu falei? Eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu construí minha casa. E quem que garante que às vezes você também não possa fazer isso?
não é verdade? Construir o seu ateliê, realizar seu sonho de ter uma loja, de ter uma casa, né? Então, assim, gente, isso daqui não é a história da carochinha. Isso aqui, eu não mexeria com os sonhos de vocês se isso aqui não fosse real e se eu tivesse vivido isso daqui, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês, gente, que é perfeitamente possível você ter uma profissão maravilhosa, ganhando bem e trabalhando no conforto da sua casa. Bom, você vai me falar assim, nossa, Fran, mas como que eu vou fazer as minhas vendas de 14 caseirinhos no dia? Nossa, eu não consigo fazer isso. Vamos supor que você esteja começando e aconteça esse tipo de comentário, tá? Gente, existem várias formas de você fazer as suas vendas, tá? Existem várias formas. Por exemplo, uma das opções é aplicativo, né? Vamos falar do iFood aqui, do Uber Eats ou 99, o que você quiser utilizar. Eu conheço mais o iFood, que eu utilizo o iFood, tá? Bom, o iFood, gente, ele é maravilhoso para quem trabalha em casa e não tem tempo de vender, por exemplo, ou não tem como entregar, tá? Você pode solicitar o serviço do aplicativo e pode fazer ele pode fazer as suas entregas, né? O serviço do aplicativo lá, ele vai solicitar o entregador do próprio aplicativo e vão fazer as entregas para você. Vão pegar na porta da sua casa e entregar na casa do cliente, tá? Gente, isso é muita comodidade. Meu Deus, cara, isso é muita comodidade. Por que, gente, que eu falo isso? Porque tem um tesouro ali nas suas mãos, ok? Então, você vai me falar assim, aí tem muita gente que fala assim, ai, mas a taxa do aplicativo é alta, não sei o que, blá, blá, blá. Gente, se o cliente está pedindo pelo aplicativo, ele tem noção de que tem uma taxa embutida ali no seu produto. Então, ele vai saber que o produto vai ficar um pouco mais caro, certo? E ele vai saber também que ele vai ter que pagar uma taxa de entrega. Não é igual quando a gente às vezes tem contato direto com o cliente, às vezes o cliente fica chorando ali. Isso não acontece no iFood, tá? O iFood é um aplicativo maravilhoso para isso daí, para facilitar a sua vida, tá? Aí você vai me falar assim, ai, Fran, mas no aplicativo no início não vende tão bem. Você precisa fazer o seguinte, você precisa colher alguns depoimentos, né, de pessoas, né, que compram de você. Então você vai mandar um cartãozinho bonitinho falando para as pessoas te seguir na rede social, deixar a avaliação para você no aplicativo. Não só isso, mas você também pode mandar um brinde para a pessoa no início, né? Pode fazer assim com que o seu cliente não te esqueça. E aí, se você fizer um bom trabalho, eu tenho certeza que o cliente vai continuar pedindo de você. E isso daí é um crescimento gradativo, gente. Não tem como não crescer, sabe? Vai acontecendo gradativamente, vai crescendo. O que você pode agregar junto com o seu iFood também é que assim, você tem lá a sua empresa, você tem o Instagram da sua empresa, certo? Tá lá o seu Instagram profissional, tá? Que ele deve ser profissional, separado da sua vida pessoal. E você vai pegar esse Instagram, as suas publicações que você tem, você vai trabalhar e vai fazer, por exemplo, campanhas, tá? É interessante você fazer campanhas mais específicas, por exemplo, eu vou fazer uma campanha especial, por exemplo, para o Dia dos Namorados, ou então para o Natal, tá? E aí você lança uma linha de produtos ali, por exemplo, e faz toda uma divulgação em torno disso. Por exemplo, se for coisas, por exemplo, que você vai ter dentro do iFood, tá? Que você vai oferecer dentro do iFood, você pode fazer campanhas também em torno desses seus produtos que você já tem. E aí você vai e você faz anúncios pagos, tá? O pessoal, a maioria do pessoal que faz anúncios pagos, por exemplo, são direcionados para pessoas da própria cidade. Por exemplo, empresas que fazem anúncios pagos, eles fazem direcionado para o seu cliente da sua cidade. E o que é interessante do anúncio pago, gente? Porque ele é personalizado, ou seja, ele vai ser entregue para aquela pessoa determinada que está interessado, por exemplo, em comer um doce. Se você vê que a pessoa já pesquisou lá sobre bolo, sobre doce,
e ela tem mais ou menos a faixa etária que você vai lá e seleciona, você vai montar todo o perfil do seu cliente ali na hora de fazer o seu anúncio. E o anúncio ele vai entregar para essas pessoas específicas. Então é muito bom, porque daí, por exemplo, não é igual uma propaganda que você faz, por exemplo, num rádio, numa televisão, que você vai falar para todo mundo e às vezes 1% dessas pessoas que é as pessoas que estão interessadas de verdade no seu produto, entendeu? Então, assim, o anúncio pago, por exemplo, no Instagram, ele é muito bom por causa disso, porque ele já te direciona para a pessoa certa, certo? E aí, fazendo isso, você consegue aumentar também as suas vendas no iFood, você agrega um com o outro, tá certo? E partindo da internet também, a gente tem uma outra estratégia muito interessante, por exemplo, que é a questão da parceria. O que é a parceria, gente? É você, por exemplo, fazer parceiros, né? Que você sempre vão estar falando de você sempre vai estar falando deles. Ou então também você também pode fazer divulgação através de influencers, tá? Gente, influencer é uma coisa assim que dá super certo se você fazer da maneira correta, tá? E se você pegar um influencer, por exemplo, que ele não tem um bom engajamento, ou então que ele tem os seus seguidores comprados, né? Alguma coisa do tipo, então vai acontecer de não ter retorno nenhum, tá? Então tome muito cuidado na hora de fazer alguma parceria ou então mandar um doce aí para o influencer. Pergunte primeiro se ele trabalha dessa forma, se ele vai te divulgar mesmo, se você mandar um bolinho ali para ele, se ele vai te falar de você nos stories. Se ele falar de você nos stories já tá ótimo, gente, porque olha, você fica pensando, se eu, que não sou nem influencer nem nada, às vezes eu falo ali no meu Instagram a respeito de algum produto, e as pessoas que me seguem às vezes compram esse produto, imagina um influencer que a pessoa, ela vive disso. Então, se tiver um influencer bem influenciável na sua cidade, então eu dou a dica para você ir lá preparar um bolinho, mandar de presente para ele com todo carinho, com todo amor, e eu tenho certeza que esse influencer vai falar de você e você vai começar a receber encomendas e pedidos e também seguidores no seu Instagram que estão interessados no seu produto, entendeu? Então, já é uma coisa muito boa. E eu falo disso, gente, porque essa estratégia ela já deu certo com várias das minhas alunas, ok? Então, é uma estratégia também que dá super certo. Falando da degustação, falando da estratégia de você vender pelos aplicativos, falando também das influencers, né? E também, gente, eu quero falar um pouquinho da maneira que eu vendo, tá? A maneira que eu vendo é nas ruas, tá? A gente vende cada dia, por exemplo, vamos supor que a gente vai vender 6 dias na semana. E a gente passa um dia numa avenida, tá? A gente não vai de casa em casa. A gente geralmente passa numa avenida bem movimentada que tem estabelecimentos comerciais, ok? E aí a gente passa e vai passando nos estabelecimentos comerciais oferecendo, tá? E aí no outro dia a gente não vai passar naquele mesmo local, a gente vai passar em outro local, ok? Você nunca oferece para o mesmo cliente um bolo que você ofereceu hoje e você vai oferecer amanhã também. Não faça isso, porque você vai perder o seu cliente uma hora aí e ele vai cansar de comer bolo, vai começar a fazer uma dieta de tanto que engordou e enfim, não vai dar certo. O seu cliente você tem que manter dessa forma, tá? Se você passou nessa avenida aqui, você vai passar nessa mesma avenida na outra semana, porque aí já deu tempo dele ter vontade de novo para comer outro bolo, entendeu? Outro doce. Enfim, apenas se acontecer de você tá lá no aplicativo também. Aí ele pede um doce, você manda entregar alguma coisa do tipo. Mas meu conselho para vocês manter o cliente por mais tempo é essa estratégia aí, tá? Você vai fazer dessa forma e aí você vai vendendo. Aos poucos você vai conseguindo os clientes fixos e aos poucos você vai sabendo onde vende mais, onde vende menos, pontos estratégicos, lugar que vende mais, lugar que vende menos, enfim, várias coisas, tá? Tem coisas, gente, que é só a experiência que te traz, por isso que o medo não é uma opção.
O medo, gente, você tem que enfrentar o medo, porque tem coisas que vêm só com a experiência, tá? Eu posso estar aqui te falando estratégias, eu posso estar aqui te mostrando isso daqui, mas se você não fizer acontecer, se você não fizer, né, se você não correr atrás e tiver as suas próprias experiências, às vezes você não vai conseguir chegar nem próximo disso daqui, tá? Porque você vai estar estagnado, você vai estar ali com medo, né? E assim, gente, para estar executando, já execute da melhor forma possível. Se você fizer a gestão correta da sua empresa, se você fizer as precificações, né, da maneira que eu ensinei aqui se você fizer o fluxo de caixa, se você tiver controle da sua empresa, né, trabalhar mais com a cabeça e às vezes você trabalhar mais com a cabeça, você faz menos, não vai precisar fazer tanto doce, né, e vai acabar ganhando mais, gente. Porque assim, às vezes, gente, tem pessoas que faz doce, mas não vê resultado, sabe? Faz muita coisa e não vê resultado. O que a pessoa está fazendo de errado? Exatamente, ela está deixando a gestão de lado, tá? O que é muito ruim, porque você vai ficar estagnado, você não vai crescer, tá? E assim, ó, se você que está aí me vendo e me ouvindo, quiser crescer na confeitaria de verdade, acreditar nessa profissão que a gente tem, que é maravilhosa, que é uma das profissões que mais crescem, mesmo no meio de uma pandemia, eu tenho certeza que você vai crescer fazendo isso daqui, tá? Lembre-se sempre, faça a gestão, faça a precificação, organização do seu ambiente. Comece do começo, comece de onde você estiver, tá? Como você estiver, comece do pouco mesmo e vai administrando isso daí na hora que você estiver crescendo, tá? No começo é difícil? É um pouco difícil sim, gente, mas eu tenho certeza que você consegue crescer, tá? Porque é gradativo. Isso daí não tem volta, você não volta, entendeu? Você só cresce, só tende a crescer, tá bom? Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. E se você já está na confeitaria há muito tempo, mas ali faz e nunca vê resultado, gente, pode ser alguma dessas coisas que eu falei aqui pra vocês, tá? Que você pode estar fazendo de errado, ok? Como eu disse pra vocês, gente, seria uma bobagem achar que não conseguiria vender 14 unidades todos os dias. Se você usar todas essas estratégias que eu falei aqui, com certeza você vai conseguir vender esses 14 caseirinhos e arrasar nas suas metas, viu? Depois você até pode dobrar a meta, né? E aí vai ver o crescimento acontecendo, tá bom? E eu vou ficando por aqui nessa aula e na próxima aula, gente, a gente vai terminar de fazer aqueles bolos maravilhosos, lindos, né, que você vai poder fazer e vai poder vender aí na sua cidade, tá? Você pode fazer só esses bolos, gente, você pode começar só de um produto. Fez um produto, já pode começar a fazer o seu negócio a partir daí, tá bom? Porque esse bolo, ele é um bolo que todo mundo vai gostar, tá? Que a maioria dos meus clientes gosta, é um dos bolos mais vendidos, é o bolo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? O caseirinho e o bolo caseiro, tá? E aí a gente também vai aprender aquela decoração maravilhosa e não esquece que também tem a surpresa que eu fiquei de revelar para vocês, tá? Então eu espero vocês na próxima aula com muita ansiedade. Já me deixa o feedback dessa aula, o que você achou, tá? Lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no grupo, enfim, em todos os lugares que você puder. Se quiser conversar comigo pessoalmente também, me fala o que você achou, se você quiser ajuda, alguma coisa, tá bom? É só me chamar. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau!